Muito bem. Falar retamente fomenta o progresso, desenvolvendo as aspirações que se exteriorizam em ideais de liberdade e amor, impulsionando as criaturas para a frente, para o bem. Falando retamente, Sócrates desenvolveu a filosofia elevando-a às cumeadas e dignificando os princípios éticos e morais que ainda constituem base do idealismo ao espiritualismo. As boas palavras enrijecem o caráter, dulcificam o coração, iluminam a vida. As más palavras entorpecem os sentimentos, deformam a conduta e mantêm os ideais e matam os ideais de enobrecimento. Crer, querer e falar retamente produzem uma vibração de paz que fomenta a saúde, alterando o comportamento emocional, que refaz o equilíbrio da energia, modificando o campo no qual se instalam as enfermidades. São, inevitavelmente, caminhos para uma existência saudável. Logo surge o momento da ação, que equivale à diretriz do opera retamente. Os requisitos anteriores alcançam o seu momento máximo na ação, sem o que deixam de influenciar como necessário o comportamento que retrata a realidade íntima da pessoa. A retidão impõe-se em todos os passos da existência humana. Um coração tranquilo é resultado de uma conduta reta e, por consequência, fator basilar para uma consciência de paz. Interdependem-se, portanto, esses elementos para uma vida feliz, desde que olhar-se para trás sem remorsos, agir-se sem medo, em face dos sentimentos enobrecidos, produzem um estado de paz que nada perturba, porque enraizada na maneira de operar, conduzindo a caminhada retamente. O mundo progrediu sempre graças àqueles que agem com retidão. Os seus exemplos de dedicação às causas dignificadoras tornaram-se a base do processo de engrandecimento da vida e das demais criaturas. Conscientes das suas responsabilidades, não temeram as perseguições, as lutas ásperas, os sacrifícios, nem mesmo o holocausto, quando esse se fazia necessário, desde que permanecesse impoluto o ideal que sustentavam. Sabiam que a morte do corpo não destrói a ideia grandiosa e que é no sangue do martirológico que a semente da verdade germina, a fim de poder frondejar mais tarde, abençoando com flores e frutos. Como se mede a grandeza ou a pequenez das criaturas graças aos ideais que possuem, é na ação que se avalia a excelência das suas aspirações, pois que aí, ao operá-las, trazê-las ao mundo objetivo, é que elas experimentam a intensidade dos fornos onde são lançadas antes de se tornarem realidade.
entre companheiros doentes em uma sociedade injusta é um verdadeiro desafio operar retamente. As propostas da insensatez se multiplicam, os conclaves da desonestidade, bem urdidos e disfarçados de legais, enxameiam, as concessões morais e convivências fazem-se quase normais, dificultando a ação correta. Quem age com retidão parece alienado, é mal visto, tido por excêntrico, ou como se o fizesse para pretender chamar atenção. Há uma oposição sistemática, ancestral, arquitetada contra o correto, de modo a impedir o desmascarar da fraude e da corrupção em predomínio. Operar retamente é técnica de terapia preventiva, quanto curadora do sofrimento. Quem não atua errado não tem necessidade de repetir a experiência, refazer o caminho, ressarcir débitos. Tal ação, entretanto, começa nas pequenas decisões, nas realizações mais simples e de aparente significação sem importância. Tudo é importante na vida. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das realizações vultuosas. Manter o mesmo nível de conduta reta em uma pequena como noutra atividade de relevo é forma de treinamento para uma vivência equilibrada. Viver retamente é, portanto, o passo seguinte. As ações que se sucedem transferem-se no modus operandi de cada indivíduo que aí passa a ter o seu modus vivendi. Quem age retamente, vive retamente. O seu hoje representa as ações antes realizadas e o seu amanhã defluirá das suas atividades hoje desenvolvidas. Não se homizia no erro, não se exalta, não se deprime. Suas horas transcorrem harmoniosas e as suas lutas, mesmo quando desgastantes, não o infelicitam, porque elas são conquistas de patamares mais elevados que aguardam. A vida adquire sentido e significação, porque não se acabando no túmulo, amplia-se ao infinito, rica de oportunidades, excelentes de aprendizagem e planificação. Gandhi recomendava a igualdade radical de deveres e direitos. Todavia, para que os seus fossem ideais legitimamente respeitados, vivia conforme preconizava. Olha a coerência. Trabalhando no tear e acolhendo os párias no seu ashram, a eles concedendo a mesma consideração que dispensava a qualquer outra pessoa. Ele foi uma harmonia em todos os sentidos. Viveu pobremente, de acordo com o que se considerava as necessidades básicas para a vida que prescrevia para as demais criaturas. Jesus não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves do céu tivessem os seus ninhos e as feras os seus covis, porque para ele uma só coisa era importante: dar-se num mundo de coisas que valem o que se lhes atribui, já que não têm valor real.
Uma vivência de tal natureza impõe um grande esforço, já que é larga a porta que conduz à perdição. O passo imediato é esforçar-se retamente. Esforçar-se retamente. O próximo passo é esforçar-se retamente. Sem esforço, nenhum empreendimento se torna possível, muito menos se faz vitorioso. A intensidade do esforço desvela a qualidade do caráter. Sem uma disciplina que o exercício prodigaliza, o esforço deperece e as aspirações morrem. Essa força que decorre do querer é responsável pelos resultados das aspirações colocadas na prática. As pessoas que não se esforçam por preservar os ideais de enobrecimento perdem as batalhas da evolução antes mesmo de iniciá-las, perturbando a marcha do progresso geral. Olha que coisa excepcional para a nossa reflexão. Excepcional para a nossa reflexão. As pessoas, voltaremos.